Eu quero convidar os irmãos, por favor, para abrirem as suas Bíblias em Romanos capítulo 16. Romanos capítulo de número 16. Não vamos ler o capítulo todo, vamos ler quase o capítulo todo. Nós vamos ler os versículos 1 a 16 e depois os versículos 21 a 24. Romanos capítulo 16, versículos 1 a 16 e versículos 21 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplíato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Agora versículos 21 a 24. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio e Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Depois desses nomes todos, dessa lista toda, vamos agradecer a Deus por esse texto e vamos ver o que Ele nos reservou nessa noite para que aprendamos algumas lições muito importantes, muito pertinentes, sobretudo para a nossa vida cristã, para o nosso desenvolvimento e amadurecimento cristãos. Senhor, nós louvamos o Seu nome, nós te agradecemos por Sua bondade, por Sua graça, por Sua misericórdia, por Sua compaixão, por Sua generosidade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por nos ter abençoado, por nos ter dado mais um dia de vida, imerecido, diga-se de passagem, mas te louvamos porque hoje podemos estar aqui na Tua presença, sobretudo na Sua casa, com diversos dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, para que louvemos ao Seu nome, para que o adoremos, para que busquemos a Sua face, mas também para que sejamos instruídos pela Sua palavra, parte da qual acabamos de ler nesse momento. Te pedimos que o Senhor nos abençoe a minha vida, que irei, Senhor, expor alguns pontos importantes nesse texto, e que o Senhor também abençoe e dê graça à sua igreja para compreender, para aprender, para colocar em prática, acima de tudo, os ensinos, os valores, as instruções que o Senhor nos dará a partir desse momento. É o que nós te pedimos, mais do que agradecidos. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Pode se assentar. Esse texto, meus irmãos, é um texto bem interessante da Bíblia, e é curioso que ele apareça aqui, por exemplo, na Epístola de Paulo aos Romanos. A Epístola de Paulo aos Romanos, os estudiosos quase que unanimemente dizem, acreditam, que é a epístola mais
densa em termos teológicos de todo o Novo Testamento. Quem já teve a oportunidade de ler a Epístola aos Romanos, comparando-se com outras epístolas, se a estudou, se, enfim, a leu mais detidamente, se já refletiu sobre ela, se leu bons comentários bíblicos sobre essa epístola, então você já deve ter percebido que é uma das epístolas mais difíceis do apóstolo Paulo. Fala sobre justificação, fala sobre aquela situação que envolve, por exemplo, a lei e a graça, fala sobre o capítulo 7 de Romanos, que é um capítulo muito controverso, temos aquela relação entre Israel e gentios, por exemplo, de Romanos capítulos 9 a 11, dentre tantos e tantos e tantos outros textos. Só que, na contramão dessa pegada, digamos, dessa toada mais teológica, mais densa, mais rebuscada, mais repleta de doutrina, Paulo, quando ele encerra essa epístola tão teologicamente densa, ele se preocupa em dedicar um capítulo a uma série de saudações, cita uma série de nomes, e por meio destas situações todas, ele nos traz, meus irmãos, uma série de ensinos, uma série de instruções sobre a igreja de Cristo. E isso nos leva para o tema da nossa mensagem na noite de hoje, que é as características da igreja de Cristo. As características da igreja de Cristo. A igreja de Cristo possui uma série de características, uma série de marcas identitárias, uma série de aspectos, uma série de traços que a qualificam enquanto tal, isto é, que a qualificam enquanto igreja de Cristo. E quando nós lemos esse texto, que aparentemente, talvez você possa pensar, poxa pastor, mas o que esse texto tem a ver com características da igreja de Cristo? Pois bem, é exatamente o que esse texto nos ensina. Mais uma vez, uma epístola tão teologicamente densa, mas que nos ensina, em termos eclesiológicos, em termos de igreja, lições práticas muito importantes para o nosso viver diário, para a nossa relação uns com os outros, enquanto igreja de Cristo, e sobretudo para o nosso relacionamento com Deus. Então, é sobre isso que nós vamos falar, que nós pretendemos falar na noite de hoje. E sobre esse assunto, nós então podemos aqui encontrar pelo menos 8 características da igreja de Cristo, as quais eu gostaria agora de dividir, de compartilhar com os irmãos. Pelo menos 8 características da igreja de Cristo, a partir dos textos lidos, dos versículos lidos, podemos divisar nesse texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, lendo essa passagem bíblica, eu descubro que a igreja de Cristo é caracterizada por ser composta de indivíduos. Uma coisa muito básica, muito fundamental, que qualquer neófito, qualquer novo convertido sabe, ou pelo menos deveria saber, mas é a primeira lição que nós aqui encontramos. Ou seja, a igreja de Cristo é caracterizada por ser composta de indivíduos. Perceba que em Romanos 16, Paulo menciona os nomes de 35 pessoas. Cita fulano, beltrano, cicrano e vai. Alguns nomes talvez bem exóticos, nós diríamos nos dias de hoje, né? Não dê talvez alguns nomes aqui para o seu filho, sem nenhum tipo de preconceito, mas talvez hoje no nosso contexto, sobretudo o tupiniquim, não cairiam muito bem, não se encaixariam muito bem e assim por diante. Mas observe que em Romanos 16, Paulo menciona os nomes de 35 pessoas, 35 irmãos e irmãs em Cristo. E esse fato, meus irmãos, aponta para uma verdade bíblica fundamental. Qual é? A igreja não é uma construção humana, não é um edifício de pedras, não é um prédio, não é uma ONG, ela não é uma denominação particular e também não é uma única pessoa em particular, como algumas pessoas às vezes equivocadamente dizem, eu sou a igreja. Não, uma pessoa única e exclusiva, individualmente, particularmente, não é a igreja, não constitui-se a igreja. Ao invés disso, lendo esse texto e outros textos, obviamente, neotestamentários, nós descobrimos que a igreja é a soma dos indivíduos crentes
de todas as épocas e lugares, que pela graça de Deus foram salvas por meio da obra redentora e graciosa de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, onde há um grupo de pessoas que verdadeiramente creem na pessoa e obras do Senhor Jesus e que o confessam como seu Senhor e Salvador, ali está uma parte da igreja de Cristo, como nós podemos ver, por exemplo, nessa noite reunida aqui neste presente lugar. Então, em primeiro lugar, a igreja de Cristo, ela é caracterizada por ser composta de indivíduos. Não é o prédio, não é nada disso, mas são pessoas lavadas, remidas no sangue de Jesus e que creem em Jesus, que confiam em Jesus, que dependem de Jesus, que buscam a Jesus e que contam com a maravilhosa graça de Jesus. Isso permite-nos descobrir um segundo item sobre a igreja. Em segundo lugar, eu também aprendo nesse texto que a igreja de Cristo é caracterizada por manter relacionamentos amigáveis. Pelo menos deveria ser assim. A igreja de Cristo, ela é caracterizada por manter relacionamentos amigáveis, relacionamentos amistosos. Perceba que o verbo saudar ou cumprimentar, dependendo da tradução, ele ocorre nada mais, nada menos do que 22 vezes em Romanos 16. Vocês devem ter percebido esse fato ao longo da nossa leitura, não é isso? Saudai a fulano, a cicrano, a beltrano, e citam vários nomes, e há uma saudação que não acaba mais. E esse fato, meus irmãos, indica que a igreja de Cristo não é caracterizada por desavenças, por inimizades, por intrigas ou por rivalidades, mas é caracterizada por relacionamentos amistosos e amigáveis. Observe que os crentes saúdam uns aos outros porque eles são corteses, porque eles são educados, porque eles querem bem uns aos outros e porque eles desejam cultivar relacionamentos genuínos que edificam a vida uns dos outros. Por isso que eles se comunicam, por isso que eles se cumprimentam, por isso que eles se saúdam. Portanto, a igreja de Cristo, em segundo lugar, é caracterizada por relacionamentos amigáveis, exemplificados ou representados por meio dessas diversas saudações presentes nesse capítulo. Isso permite-nos ir para um terceiro item, uma terceira verdade importante presente nesse texto, que é a seguinte: em terceiro lugar, a igreja de Cristo é caracterizada pelo serviço prestado ao Senhor e às pessoas. Esse ponto é absolutamente importante. A igreja de Cristo tem como uma das suas características fundamentais e principais o serviço tanto ao Senhor como o serviço às pessoas. Quando eu olho, meus irmãos, para esse capítulo 16 de Romanos, eu aprendo que a igreja de Cristo ela é caracterizada pelo serviço. A igreja de Cristo, observe, ela não é inativa, não é inoperante, ela não é preguiçosa, mas muito pelo contrário, ela é ativa, ela é operosa e ela é trabalhadora. Vários versículos irão destacar essa verdade nesse texto de Romanos 16. Acompanhe comigo. No versículo 2, por exemplo, Paulo diz que os irmãos deveriam ajudar a irmã Febe naquilo que ela necessitasse. O conceito de ajuda, o conceito de atividade, o conceito de trabalho. No versículo 3, Paulo chama Priscila e Áquila de meus cooperadores em Cristo Jesus. No versículo 6, Paulo diz que uma irmã chamada Maria trabalhou muito por nós. Versículo 9, Paulo chama um tal de Urbano de nosso cooperador em Cristo. No versículo 12, Paulo diz que as irmãs Trifena e Trifosa trabalham no Senhor, e também diz que a irmã Pérsida muito trabalhou no Senhor. E por fim, no versículo 21, Paulo chama Timóteo de meu cooperador. Observem os adjetivos, né? Trabalhou, ajuda, cooperador, cooperadores, trabalham e assim por diante. Sempre esses são os adjetivos, os termos com os quais Paulo se refere aos irmãos aqui alistados, endereçados e cumprimentados no capítulo 16. Diante dessas informações bíblicas, me permita usar aqui uma frase que é clichê, muito clichê,
mas que nem por isso deixa de ser verdadeira, que é a seguinte: uma igreja que não vive para servir, não serve para viver. Repetindo, uma igreja que não vive para servir ao Senhor e aos outros, ela não serve para viver, não tem o porquê da sua existência. Meus irmãos, Deus chamou a igreja para o serviço, porque sendo ela a noiva de Cristo, ela deve imitar o noivo, que é o próprio Jesus. E o que o noivo da igreja, afinal de contas, disse? O noivo da igreja, entre outras coisas, disse o seguinte em Mateus capítulo 20 e versículo 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Um dos ministérios centrais de Jesus era o serviço. Quando ele pregava, ele servia as pessoas. Quando fazia milagres, servia as pessoas. Quando expulsava demônios, servia as pessoas. Quando morreu na cruz, serviu as pessoas. Quando ressurgiu dos mortos, serviu as pessoas. Tudo o que ele fazia visava servir, abençoar, transformar, visava o bem comum, não apenas dos seus discípulos, mas também das cidades, das sociedades, das vilas, dos bairros, das regiões ali praianas, vamos dizer assim, por onde ele andava. A vida de Jesus se resumiu, claro que não era apenas isto, envolve muitas outras coisas, mas podemos, entre aspas, resumi-la como uma vida totalmente dedicada ao serviço, a Deus e à humanidade. Portanto, a igreja de Cristo é caracterizada pelo serviço prestado ao Senhor e às pessoas. Que Deus nos ajude a servirmos, irmãos. Às vezes, porque estamos sem tempo, ou dizemos que estamos sem tempo, servimos apenas a nós mesmos, ao nosso ego, ao nosso umbigo, ao nosso casamento, à nossa família, e tendo a oportunidade de servir a outros, que talvez nem sejam conhecidos por nós, nós acabamos, em vez de servi-los, ao não fazê-lo, acabamos prestando um verdadeiro desserviço. Mas não se esqueça que a igreja de Cristo é caracterizada pelo serviço ao Senhor e também pelo serviço aos outros, ao próximo. Em quarto lugar, também aprendo nesse texto que a igreja de Cristo ela é caracterizada pela fraternidade. Observe que os substantivos irmão, irmã e irmãos ocorrem 5 vezes em Romanos 16. Esses termos aparecem, por exemplo, nos versículos 1, 14, 15, 17 e 23. Paulo sempre se refere aos indivíduos, às pessoas às quais ele se endereça ali como irmãos, irmão, irmã e irmãos. Isso significa que a igreja de Cristo é uma grande fraternidade. É uma grande irmandade, ou melhor dizendo, é uma grande família. A igreja é uma grande família. E Jesus nos revelou essa importante verdade bíblica, quando, por exemplo, ensinou os seus discípulos a orarem a assim chamada oração do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Não é Pai meu, mas é Pai Nosso. E essa oração, que talvez seja a oração mais importante, ou uma das mais importantes e mais conhecidas da Bíblia, ou de todo o Novo Testamento, ela nos ensina que nós, discípulos de Jesus, somos irmãos uns dos outros, e que, portanto, nós temos um mesmo Pai Celestial, o Deus glorioso que criou os céus e a terra, e que nos sustenta com as suas poderosas e providenciais mãos. Aliás, meus irmãos, essa mesma verdade bíblica também é ensinada pelo apóstolo Paulo em outro lugar, em Efésios 2,19, quando ele diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Perceba que nós somos irmãos em Cristo e que por isso todos nós pertencemos a uma mesma família, a família de Deus que é o nosso Pai. Em suma, a igreja de Cristo é caracterizada pela fraternidade. E esse texto de Romanos 16 nos ensina justamente, exatamente essa verdade cristã. Mas indo para um quinto ponto, igualmente importante na nossa reflexão, talvez um dos mais importantes,
é o seguinte, o quinto ponto é o seguinte: a igreja de Cristo, eu também aprendo que ela é caracterizada pelo amor. A igreja de Cristo é caracterizada pelo amor. Note que o apóstolo Paulo usa quatro vezes o adjetivo amado para se referir aos seus irmãos em Cristo. Vira e mexe, ele cita um irmão amado, não sei o que, amado, não tem mais o que, amado. Isso você encontra nos versículos 5, 8, 9 e 12. Isto quer dizer que a igreja de Cristo é caracterizada pelo amor. A propósito, foi o próprio Senhor Jesus quem disse que os seus discípulos, aqueles que o seguiam, seriam conhecidos como tais, isto é, como discípulos, por meio do amor. Em João 13:35, Jesus disse o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Preste bem atenção nisso. Como que um discípulo de Jesus é conhecido? Por conhecer hebraico e grego? Não. Por ser doutor em teologia? Não. Por ter muito dinheiro na conta? Não. Por ter muitos seguidores nas redes sociais? Não. Por ser uma pessoa bem-sucedida na vida? Não. O indivíduo ele é conhecido como discípulo de Jesus quando ele ama. Esse é o critério. Esse é o item que nós encontramos aqui no texto bíblico. E é por isso que Paulo, ele irá escrever um dos textos mais belos, uma espécie de poema, cantado inclusive e ecoado por uma ou outra música secular, no nosso contexto, sobretudo brasileiro, que vai tratar exatamente, justamente do amor. Estou me referindo ao texto de 1 Coríntios 13, e aqui eu quero apenas destacar os versículos 1 a 3, que são importantes para a nossa reflexão. Em 1 Coríntios 13, versículos 1 a 3, Paulo diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E diante disso tudo, meus irmãos, não se esqueça de que a igreja de Cristo, ela é caracterizada, não por possuir um templo suntuoso, não por possuir grandes arrecadações, não por realizar diversos e grandes, inúmeros shows gospel. Antes, a igreja de Cristo, ela é caracterizada pelo amor. Por isso, que Deus nos ajude a amarmos mais a Ele, bem como o nosso próximo, assim como a nós mesmos. A igreja de Cristo é caracterizada pelo amor. Amém? O amor é aquilo que há de mais importante, que Jesus infelizmente disse que nos últimos dias, em razão de injustiças e de N situações e circunstâncias que nos acometeriam, ele disse que o amor de muitos esfriaria. Infelizmente nós temos visto que isso tem sido fato, isto tem se cumprido, isso tem ocorrido, por exemplo, nos nossos dias e no nosso contexto, para não falarmos de um contexto mundial como um todo. Mas, meus irmãos, eu creio que seja momento, mais do que hora, mais do que um momento oportuno, de resgatarmos essa importância que o amor tem e deve ter, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo no nosso contexto cristão. Amém? Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, e não estou dizendo que elas também não sejam importantes, e não têm o seu lugar devido em outros contextos da igreja, da vida da igreja, eu não nego isso, mas estou querendo dizer com isso que às vezes nós desprezamos o que é prioritário, o que é mais importante, o que é escancaradamente claro no contexto bíblico, que, por exemplo, envolve o amor. É esse ponto que nós temos que ter aqui em mente. Isso nos encaminha para um sexto e antepenúltimo ponto. Mencionei que são 8 pontos, nós vamos agora para o sexto ponto, que é o seguinte: em sexto lugar,
A igreja de Cristo, e nós cantamos isso hoje, vocês vão se lembrar, a igreja de Cristo é caracterizada pela gratidão. Pela gratidão. Observe que esse capítulo 16 de Romanos está repleto de gratidão. Ele exala o doce aroma da gratidão, do agradecimento. Quer ver só? Observe comigo. Primeiro, Paulo agradece à irmã Febe, porque ela o hospedou na sua casa. Isso aparece nos versículos 1 e 2 de Romanos 16. Depois, Paulo agradece ao casal Priscila e Áquila, porque eles arriscaram as suas vidas por causa dele, versículos 3 e 4. E por fim, as igrejas gentílicas também agradeceram a Priscila e Áquila pelo serviço que eles haviam prestado para o reino de Deus, e isso aparece igualmente nos versículos 3 e 4. Então perceba que a introdução, os primeiros 4 versículos de Romanos capítulo 16, entre outras coisas, se dedicam a fazer agradecimentos. Isso nos ensina que a igreja de Cristo, ela não é caracterizada pela ingratidão, mas sim pelo sentimento de gratidão, de agradecimento. E às vezes, meus irmãos, nós já dissemos isso em outros momentos, às vezes nós somos muito ingratos, ou não? Às vezes nós somos muito ingratos. Deus nos deu muito mais do que merecemos, mas às vezes nós achamos que isso não é o bastante, achamos que isso é pouco. Às vezes somos mal agradecidos, ou eu diria, muito mal agradecidos. Deus nos criou, não tendo a menor necessidade de nos criar. Deus nos deu o fôlego de vida, Deus nos deu saúde, Deus nos deu uma família, Deus nos deu diversos irmãos em Cristo, Deus nos deu forças para acordarmos cedo, trabalharmos e para ganharmos o nosso pão diário, Deus nos deu Jesus, Deus nos deu o perdão pelos nossos pecados, Deus nos deu a vida eterna em Cristo, mas apesar de todas essas bênçãos imerecidas, nós ainda somos muitas vezes ingratos. Parece que Deus não nos deu nada, ou parece que Ele nos deu pouca coisa, como se estar vivo fosse pouca coisa, como se respirar fosse pouca coisa, como se ter saúde fosse pouca coisa, como se ter filhos saudáveis, ter um casamento abençoado fosse pouca coisa, como se ter uma igreja para congregar fosse pouca coisa, como se ter a palavra de Deus impressa e poder lê-la numa folha de papel, num celular, num tablet, num computador fosse pouca coisa, como se ter comunhão com os irmãos fosse pouca coisa, como se Deus, tendo enviado Jesus para morrer pelos nossos pecados na cruz, não fosse nada, fosse pouca coisa. Irmãos, às vezes nós somos muito ingratos. Temos muito, mas temos muito mais do que merecemos, mas reputamos isso por pouco. Reputamos isso como se não fosse nada. Perceba também que Paulo, em Colossenses capítulo 13, versículo 15, parte B, ele dá uma ordem importante para os crentes da igreja de Colossos, que também se aplica evidentemente a nós e a todas as igrejas cristãs, ou a todas as verdadeiras igrejas cristãs. Em Colossenses 3, versículo 15, parte B, Paulo dá uma ordem muito interessante para os colossenses. Ele diz: sede agradecidos. Perceba que Paulo não está sugerindo aos colossenses que sejam agradecidos. Olha, se der, vocês agradeçam. Se sobrar um espaço na sua agenda, agradeça a Deus. Qualquer coisa aí, vê se dá um jeito aí, agradeça a Deus. Ele diz, não, é um imperativo, é uma ordem. Meus irmãos, eu vou dizer algo muito sério. Um cristão que é mal agradecido, um cristão que é ingrato, ele é uma fraude. Ele é uma propaganda enganosa. Deus o salvou em Cristo, enviou Jesus para morrer pelos seus pecados, Ele nos perdoa, Ele age em nossas vidas, é um Deus compassivo, clemente, grandioso, gracioso, mas muitas vezes somos mal agradecidos. Mas Paulo nos dá uma ordem, ele diz, sejam agradecidos. Você já agradeceu a Deus hoje pela sua família, por ter acordado vivo, por ter tomado ali aquele cafezinho da manhã,
Poxa, pastor, mas hoje não deu para comprar pão, só tinha um café com leite. Mas que bom, você teve um café com leite para tomar. Já agradeceu a Deus pela igreja onde você congrega? Não é perfeita, está longe de ser perfeita, mas se esmera, pelo menos o pastor dela e os irmãos que aqui estão se esmeram por ser crentes fiéis, que buscam servir a Deus de forma verdadeira. Você já agradeceu a Deus pelo seu casamento, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos? Pode não ser o melhor marido do mundo, a melhor esposa do mundo, os melhores filhos do mundo, mas são aqueles que Deus te deu. Eles pecam tanto quanto você, mas ame-os e agradeça a Deus por aqueles que Deus te deu. Sejam agradecidos, irmãos, é uma ordem. Não é para você, pastor, eu vou ver depois se eu acordar bem, se eu acordar com o pé direito, se as coisas estiverem todas bem, se o meu carro não quebrar, se o Pix der uma pixada na conta, se ele aparecer na conta, se ele cair na minha conta, eu vou pensar se eu agradecerei. Não, sejamos agradecidos. Sejamos agradecidos. Meus irmãos, Deus nos deu infinitamente mais do que nós merecemos. Infinitamente mais. Ele é um Deus bondoso. Os livramentos que Ele nos deu, o perdão que Ele nos deu, a reconciliação consigo mesmo através de Jesus. Ele quis falar conosco por meio da sua palavra. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E isso não é pouca coisa, não. Isso é muito. Isso é muito. Em suma, a igreja de Cristo é caracterizada pela gratidão. Um crente ingrato é uma fraude. É uma propaganda enganosa. Crente verdadeiro, ele é grato a Deus. Ele sabe quem ele era, ele sabe de onde Deus o tirou, sabe que Deus o tirou do reino das trevas e o transportou para o reino do Filho, do seu amor, e ele, portanto, é agradecido a Deus, é agradecido. Em sétimo e penúltimo lugar, também aprendo que a igreja de Cristo é caracterizada pela santidade. A igreja de Cristo, em sétimo lugar e penúltimo lugar, é caracterizada pela santidade. Note que o adjetivo santo ou santos, ele ocorre 3 vezes em Romanos 16, no versículo 2 e nos versículos 15 e 16. Santo, santo, santos são adjetivos citados aqui 3 vezes nesse contexto. Isso significa, entre outras coisas, meus irmãos, que a igreja de Cristo deve estar no mundo, mas não deve ser mundana. A igreja de Cristo deve amar os pecadores, mas não deve amar o pecado, e nem pecar com eles. E a santificação, nós sabemos muito bem que é uma importante etapa dentro do processo da salvação. No processo da salvação, para sermos resumidos, poderíamos dizer que existem 3 etapas principais. A justificação no passado, quando então nós fomos salvos da penalidade do pecado, quando pela graça de Deus nós cremos em Cristo. A santificação no presente, que envolve o fato de estarmos sendo salvos do poder do pecado. E a glorificação no futuro, que aponta para o fato de que seremos salvos da presença do pecado. Ora, como nós ainda não chegamos à última etapa da salvação, ao último estágio da salvação, que é a glorificação, e portanto nós ainda estamos no processo de santificação, então nós devemos buscar viver uma vida separada por Deus e para Deus. Por e para. A propósito, não nos esqueçamos de que o autor da Epístola aos Hebreus, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos deu uma das advertências mais importantes que nós cristãos temos na vida cristã, que é a seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, meu irmão, não se esqueça de que a igreja de Cristo, ela é caracterizada pela santidade. Como nós falamos às vezes, a igreja ela aceita todos, mas não aceita tudo. De fato, venha como estás, mas não permaneça como veio. A vida cristã exige mudança. Mudança de vida, mudança de linguajar, mudança de olhar, mudança de pensamentos, mudança de cosmovisões, mudança de convicções. A vida cristã envolve mudança, metanoia.
mudança de mente, de mentalidade e, por conseguinte, mudança de vida, de atitude, de ações. A vida cristã envolve mudança. Envolve mudança. E isso nos conduz finalmente à oitava e última verdade, a oitava e última característica da igreja de Cristo presente nesse texto, que é a seguinte: em oitavo e último lugar, a igreja de Cristo ela é caracterizada por exercer influência em todas as camadas da sociedade. A igreja de Cristo ela é caracterizada, é uma das características, um dos traços da igreja, exercer influência sobre todas as camadas da sociedade. Olha que coisa interessante, no versículo 23, Paulo saúda uma pessoa importante. Olha o que ele vai dizer ali, versículo 23, Paulo diz: saúda-vos Erasto, procurador da cidade. Olha só, procurador da cidade. Esse versículo é interessante, meus irmãos, porque nos mostra que a igreja cristã primitiva não era composta apenas de pessoas simples, iletradas e analfabetas, vamos assim dizer, mas ela também possuía um procurador entre os seguidores de Jesus. Isso significa que o cristianismo ele é para todos, a fé cristã é para todos, ela é para o analfabeto e para o culto, é para o pobre e para o rico, é para o homem e para a mulher, é para o branco, para o preto e para o amarelo, é para o ocidental e para o oriental, é para o patrão e é para o empregado, é para a pessoa comum, mas também é para Erasto, que é o procurador da cidade. O evangelho, a fé cristã é para todos. Isso significa que o cristianismo, a fé cristã, deve afetar, deve exercer influência em todas as camadas da sociedade. O mesmo Deus que ama o frentista, o pedreiro, o mecânico, o pintor, também ama deputados, por mais que nós às vezes não os amemos, ama vereadores, ama médicos, ama engenheiros, ama o nosso presidente. O mesmo Deus que ama uns, ama outros. E portanto nós devemos pregar o evangelho para todos. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Enfim, a igreja de Cristo, ela é caracterizada por exercer influência em todas as camadas da sociedade. O Deus da Bíblia ama o cabeleireiro, a manicure, a pedicure, ama o pintor, ama o professor, ama o médico, ama o desempregado, ama o patrão, ele ama todos e quer ver todos rendidos, salvos, inclinados aos seus pés, servindo, adorando para todos sempre. Amém? Enfim, eu gostaria de concluir essa mensagem sobre essas 8 características da igreja de Cristo, relembrando bem brevemente que a igreja de Cristo, segundo esse texto que nós lemos, é caracterizada pelo menos por 8 itens. Primeiro, por ser composta de indivíduos. Segundo, por manter relacionamentos amigáveis. Terceiro, pelo serviço prestado ao Senhor e às pessoas. Quarto, pela fraternidade. Quinto, pelo amor. Sexto, pela gratidão. Sétimo, pela santidade. E oitavo e último lugar, ela também é caracterizada por exercer influência em todas as camadas da sociedade. Todas as áreas da sociedade humana devem ouvir o evangelho. Devem ter a oportunidade de conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. E devem, conforme o operar glorioso, soberano e gracioso de Deus e da sua graça, devem se render aos pés do soberano Senhor Jesus. Amém? E a esse Jesus seja a honra e a glória hoje e para todos sempre. Amém. Amém? Por favor, fiquem em pé. Vamos ficar em pé. Perceba que esse texto que lemos, sobre o qual falamos nessa noite, ele nos traz lições muito importantes sobre características ou traços que nos definem coletivamente enquanto igreja. E não apenas essa igreja local, evidentemente, mas toda e qualquer verdadeira igreja cristã.
E por isso, meus irmãos, esse texto, ele é um convite para que nós nos autoexaminemos e vejamos como que está a nossa vida diante de Deus. Amém? Será que esses itens têm estado presentes na nossa vida, no nosso cotidiano, enquanto comunidade cristã? Será que os nossos relacionamentos têm sido amigáveis? Será que nós temos prestado serviço ao Senhor e às pessoas? Ou o nosso comportamento tem prestado um desserviço a Deus e ao seu reino? Será que temos sido conhecidos pela fraternidade, ou seja, pelo trato fraterno uns com os outros? Será que o amor, a gratidão, a santidade têm estado presentes ali em nosso meio? Será que nós temos exercido influência positiva sobre a sociedade, como Jesus nos ordena que façamos? Não é isso? Somos chamados de sal da terra e luz do mundo. Será que temos sido sal apenas dentro do saleiro da igreja, ou temos sido sal da terra? Temos sido luz apenas dentro das quatro paredes, ou temos, imitando o nosso mestre, temos também sido luz do mundo? Jesus nos faz importantes convites na noite de hoje, sobretudo a partir da sua palavra, para que nos autoexaminemos e, portanto, vejamos como a nossa vida tem sido quando confrontada com as Escrituras Sagradas. Amém? Eu gostaria que você, juntamente comigo, orássemos agora e fizéssemos esse autoexame tão importante para a vida cristã. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração na noite de hoje, falou à nossa mente. Te agradeço, Senhor, pela sua bondade, por sua misericórdia, por seu amor, por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela sua providência, o seu agir providencial em nossas vidas, também através delas, por meio delas. Mas queremos, Senhor, agora te pedir perdão por todas as vezes em que falhamos em alguns dos itens aqui alistados por Paulo nesse belíssimo capítulo 16 de Romanos. Às vezes, Senhor, não temos sido amigáveis, às vezes não temos sido fraternos no trato com o nosso irmão, às vezes não tem sido o amor que tem permeado em nosso meio, às vezes a ingratidão também tem estado em alta em nossos corações, e às vezes também, por que não dizer, tem faltado santidade. Às vezes temos agido de forma tão mundana que de fato não é condizente com o seu evangelho, com seus valores, com a sua palavra, com os ensinos do Senhor Jesus. E é por isso que nós queremos te pedir perdão, Senhor, na noite de hoje. Perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos, perdoe por favor os pecados dessa igreja. Ajude-nos para que nós nos adequemos à sua palavra. Porque não é a sua palavra que deve se adequar ou se amoldar aos nossos comportamentos. Somos nós que devemos ler a sua palavra, estudá-la, ouvi-la, compreendê-la, e uma vez que isso ocorreu, devemos nos submeter a ela, às suas ordens, aos seus ditames, a tudo aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a sermos uma igreja bíblica, que tenha o amor, tenha a gratidão, tenha o trato fraterno, tenha a santidade, entre outros elementos elencados nesse texto de Romanos 16, como itens importantes do seu viver diário. Não somos um clube, Senhor, não somos um ajuntamento qualquer. Somos um grupo de pessoas que teme o teu nome, que professa a fé em Jesus Cristo e que busca viver de forma consoante a essa mesma fé. Por isso eu te peço perdão quando nós não agimos assim. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoe as nossas falhas. Perdoe as nossas tentativas, muitas vezes frustradas, de sermos cristãos, mas que quando vamos ver, derrapamos aqui, ali, acolá. E é por isso que nós te pedimos perdão, Senhor. Nós contamos com a sua compaixão.
contamos com a sua misericórdia, confiamos no seu perdão. Ah, Senhor, se não fosse o seu perdão, se não fosse a sua graça, Senhor, se não fosse a sua misericórdia a nos cercar, estaríamos perdidos, totalmente perdidos. Perdoa as nossas ofensas, Senhor. Perdoe os nossos pecados. É o que nós te suplicamos nessa noite. E ajude-nos para que nós nos enquadremos nos ensinos presentes na sua palavra. Ajude-nos a nos parecermos mais com esses irmãos de Romanos 16. Irmãos e irmãs tementes a ti, mas fiéis, trabalhadores, operosos, que te serviam, que eram gratos, que eram santos, que amavam uns aos outros, não eram perfeitos, é claro, mas que buscavam com auxílio da sua graça, viver uma vida cristã saudável, sadia, condizente com as Escrituras. Ajude-nos a sermos assim, Senhor. Ajude essa igreja a ser assim. A cada um dos irmãos, a começar por mim. Ajude-nos a agirmos conforme o Senhor nos orienta na sua palavra. Ajude-nos a obedecermos a sua palavra, a sermos submissos a ela. Por favor, é o que nós te pedimos na noite de hoje, agradecidos em nome de Jesus. Amém.